Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui no estudo do imposto de renda, no nosso curso de jurisprudência tributária facilitada. Pessoal, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a súmula 498 do STJ, que trata aí da não incidência do imposto de renda na indenização por danos morais. Então vamos discutir aí um pouco os fundamentos. Por que dessa não incidência? Muito a gente já discutiu no vídeo teórico, no vídeo introdutório teórico que eu gravei no início desse módulo. Se você não assistiu, é importante. É importante você assistir, principalmente se você não conhece muito a parte da legislação do imposto de renda, principalmente as ideias principais ali em relação ao seu fato gerador. Então, vamos aqui para o slide. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, isso a gente viu no vídeo anterior, Súmula 498 do STJ fala: não incide o imposto de renda sobre a indenização por danos morais. A questão da indenização, Indenização. Primeiro, a ideia de renda, a ideia aí do fato gerador, da hipótese de incidência aí do imposto de renda, nos remete muito à ideia de acréscimo patrimonial, de riqueza nova. Então, tanto uma renda em decorrência do trabalho, do capital, ou aí um provento, que seria aí um rendimento em decorrência de algo que não se enquadra como trabalho ou capital. Tudo isso a gente discutiu aí nesse vídeo introdutório. E a indenização, ela, de forma geral, ela não se enquadra nessa ideia de acréscimo patrimonial, ela se enquadra na ideia de recomposição patrimonial. Então, uma indenização por danos morais, como por exemplo, como também uma indenização por danos materiais, nos remete à ideia de recomposição patrimonial. É um valor que é pago aí pela vítima do dano com a finalidade de recompor o seu patrimônio, de colocar o seu patrimônio no mesmo estado que ele se encontrava antes do dano. Então essa é a ideia do pagamento da indenização, trazer aí uma compensação financeira para aquela pessoa, e uma compensação financeira com o objetivo de recomposição patrimonial. Então, se é uma recomposição patrimonial, não é um acréscimo patrimonial, esse tipo de indenização não é submetido à incidência do imposto de renda. Mas um ponto que você deve estar pensando, mas indenização todo mundo sabe, pelo menos a indenização por dano material, dano moral, não está muito claro que isso não se refere a um acréscimo patrimonial. Por que esse assunto chegou no Superior Tribunal de Justiça, precisou editar uma súmula? É que havia uma certa polêmica, de que se efetivamente a indenização por dano moral, não a indenização por dano material. Essa não tem polêmica nenhuma. Não há ninguém que defenda que a indenização por dano material possa ser tributada pelo imposto de renda. Aqui não há nenhum tipo de entendimento contrário de que a indenização por dano material não teria aí a natureza de recomposição patrimonial. Mas havia uma certa polêmica, uma certa divisão ali, se a indenização por dano moral seria mesmo um valor com o objetivo de recompor o patrimônio, se não seria aí uma riqueza nova, um acréscimo patrimonial. Por quê? Porque, pessoal, o dano moral, ele não se refere ao dano a um bem palpável, a um bem que você possa pegar, algo que tenha tangibilidade. O dano moral, ele ocorre quando alguém fala mal de você, quando alguém expõe você publicamente e passa aí uma imagem ruim da sua pessoa, uma pessoa te difamou, espalhou coisas mentirosas sobre você e isso afetou sua honra perante um determinado grupo. Afetou sua honra, afetou sua moral. Então, você teve danos por causa disso,
você teve danos por causa disso. E aí, com uma forma de compensar, mas aí é uma compensação financeira, é, em relação a esse dano moral, você recebe um valor. E aí muitos falavam, não, isso é uma riqueza nova, isso é um acréscimo patrimonial, você não tinha esse valor. Você não tinha esse valor. Né? Transmitindo a ideia de que patrimônio somente se refere a bens materiais. Então, quando uma indenização ela visa recompor o seu patrimônio, é o patrimônio material. É aquele valor que você tem como quantificar de forma um pouco mais objetiva. E é esse bem que compõe o seu patrimônio material, um veículo automotor, um equipamento, ou algum outro bem móvel, né, que tenha ali substância física. Né? Então, aí nesse caso, né, esse tipo de indenização que visa recompor o seu patrimônio material, aí não tem a menor dúvida, realmente não é submetida à incidência do imposto de renda. Mas, quando essa indenização visa recompor ou visa a compensar financeiramente em virtude de um bem imaterial seu, a sua honra, a sua moral ter sido violada, ter sido danificada, esse valor, para alguns, não visava recompor o seu patrimônio. Né? Por quê? Porque esse é um patrimônio imaterial, ou alguns defendiam que esse patrimônio imaterial não existia. Né? Então, você está ganhando algo novo mesmo, porque patrimônio é algo que tem materialidade. Então, aí realmente essa indenização, esse valor que você estava recebendo, ele era uma riqueza nova, um acréscimo patrimonial. Só que a linha que prevaleceu no STJ é que patrimônio não é só de índole material. Seu patrimônio é a soma de bens materiais e imateriais. E aí, quando esse bem imaterial ele é danificado e você recebe um valor, esse valor também está recompondo o seu patrimônio, só que agora o seu patrimônio imaterial. Então, por ser uma recomposição patrimonial, a indenização por dano moral também ser qualificada como uma recomposição do patrimônio, só que agora de índole imaterial, o STJ reconheceu que aí também não haveria a incidência do imposto de renda, por não ser um acréscimo patrimonial, não ser uma riqueza nova. Aí eu coloquei para vocês algo que a gente até comentou nesse vídeo introdutório, nesse vídeo teórico. A gente pode ter indenizações, como por exemplo a indenização por lucros cessantes, uma indenização que mesmo tendo o nome indenização, não é porque tem o nome indenização que automaticamente ela tem a natureza de recomposição patrimonial. Esse caso em específico, a indenização por lucros cessantes, ele é um tipo de indenização que é submetida à incidência do imposto de renda. Né? Mas o caso aqui da súmula 498 é que a indenização por danos morais não é submetida à incidência desse imposto, ok? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.